Hoje nós vamos ter o quarto vídeo sobre gases, onde vamos falar da lei de Charles e a lei de Gay-Lussac. Apesar de algumas pessoas pensarem que é a mesma lei, elas têm algumas distinções, uma diferenciação sutil. Mas para poder ter um total compreendimento desse conteúdo, eu recomendo que assistam o vídeo parte 1 de gases, que é explicando variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura. Bom, Jacques Alex César Charles, ele desenvolveu sua teoria sobre gases em 1787. Já Louis Joseph Gay-Lussac, ele desenvolveu essa teoria em 1802. Podem ver que tem uma grande diferença de tempo, apesar das leis serem bem complementares. Mas para poder falar sobre essas distinções, vamos falar de cada lei individual. A lei de Charles, ela enuncia que, a uma pressão constante, o volume de um gás é proporcional à sua temperatura, ou seja, quando aumentamos a temperatura, o volume aumenta, e quando diminuímos a temperatura, o volume também diminui. Para poder exemplificar melhor, vamos fazer o exemplo aqui no simulador, tá certo? Então, vamos manter aqui a pressão constante. Podemos ver que o volume da caixa é de 5 nanômetros de comprimento e 10 de altura inicialmente. A pressão está em 5,8. Vamos realizar um aquecimento. Nossa temperatura inicial é de 150 Kelvin e vamos aquecendo aqui. Vou fazer passos de 50 em 50 graus Kelvin, tá? Então, agora em 200 graus Kelvin, a pressão permanece em 5,8 e podemos ver que esse comprimento subiu para 6,7 nanômetros, dando um volume assim de 67 nanômetros cúbicos. Em 250 Kelvin, podemos observar novamente o aumento do volume e esse comprimento agora foi para 8,4 nanômetros. Com um novo aquecimento, vamos ter agora uma temperatura de 300 graus Kelvin e o comprimento dessa caixa vai para 10 nanômetros, totalizando um volume de 100 nanômetros cúbicos. Após um novo aquecimento e elevando essa temperatura até 350 graus, podemos ver o último comprimento de 11,7 nanômetros e a pressão permanecendo constante a 5,8 atm. Colocando isso num gráfico e numa tabela, nós podemos ver que existe um crescimento diretamente proporcional e um comportamento linear quando fazemos a variação do volume em função da variação da temperatura. Na lei de Gay-Lussac, ela enuncia que a um volume constante, a pressão de um gás é proporcional à sua temperatura, ou seja, quando aumentamos a temperatura, a pressão também aumenta. Quando diminuímos a temperatura, a pressão diminui. Note que temos duas variações aqui. Na lei de Charles, a pressão é constante. Na lei de Gay-Lussac, o volume que vai ser constante. Nesse experimento, vamos manter o volume constante. Temos aqui uma caixa com 100 nanômetros cúbicos de área, né? No caso aqui 10 de comprimento, 10 de altura e considerando 1 de profundidade. A pressão inicial ela vai ser de 2,9 atm e a temperatura inicial de 150 Kelvin. Tá? O volume constante, nós vamos fazer o aquecimento desse sistema, novamente com passos de 50 em 50 Kelvin. Então, saindo do 150, vamos para 200 Kelvin e podemos observar agora que a pressão subiu para 3,9 atm. Com o novo aquecimento, vamos até a temperatura de 250 Kelvin. Podemos observar que agora a pressão ela está na ordem de 4,9 atm. Fazendo o novo aquecimento agora até 300 graus Kelvin, podemos observar que as moléculas ficam cada vez mais agitadas com essa elevação da temperatura e a nova pressão agora é de 5,8 atm. Com o último aquecimento, para chegar até a temperatura de 350 graus Kelvin, nós vamos ter que a pressão apresenta-se como 6,8 atm, isso mantendo o volume constante. Colocando isso na tabela e no gráfico, podemos ver novamente que existe um comportamento linear, mas dessa vez da variação da pressão com a variação da temperatura, assim invalidando a lei de Gay-Lussac. Bom, existe também uma última relação que é de extrema importância comentarmos, que é a relação da lei de Charles com a escala Kelvin. Olha só, imagine que à medida que resfriamos um gás, seu volume vai diminuindo. Pois bem, pode chegar a tal condição em que esse volume não possa mais diminuir, e é aí que entra a escala Kelvin. O zero absoluto, ou zero Kelvin, é a temperatura no qual o volume de um mol de gás ideal a 1 atm de pressão é igual a zero, ou seja, é como se resfriássemos o gás até que seu volume fosse igual a zero. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês deixem nos comentários. Até o próximo vídeo.